Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo, com muita alegria, na companhia de vocês todos. Estamos estudando Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier. É o 9º livro da coleção. Hoje é o capítulo 16, Débito Aliviado. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, que nos apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Ouvimo-lo em preciosos comentários do Evangelho sob o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais, com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Falava com maestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis, mas o estágio de prova a que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronicificada. Além disso, acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a marca da humildade. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Doce velhinha, desencarnada, abeirou-se de nós e, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões, falou-lhe afetuosa: assistente amigo, venham rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto-o mais incomodado, ultimamente, pela dor das feridas não cicatrizadas. Sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Porque pensa ele nas necessidades dos outros, sem refletir nas necessidades próprias, acrescentou a anciã comovida. O assessor de Druso prosseguiu com carinho. 2 de nossos médicos o vêm assistindo anteciosamente. Quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono e afagando-lhe a cabeça? Esteja tranquila, Correia. Em breve estará plenamente restaurado. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se, eficientes, e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu-nos simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física, que depois de saudar-nos, rogou reverente ao nosso orientador. Peço vênia para solicitar-lhe valioso obséquio. Fale sem receio. E o jovem recém-chegado explicou, de olhos úmidos. Meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira, pelo muito que auxilia os outros, descura-se das suas próprias necessidades, pelo amparo que ele oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora viúva, em grande penúria para atender ao tratamento de 2 dos meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse. E sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos, visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que necessitava. Ó meu assistente, rogo-lhe pelo amor a Jesus, não deixe em dificuldades aquele que tanto nos auxilia. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos.
Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para com o asilo de si mesmo. Incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo, que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão a estudar. Dir-se-ia, observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista. Sim, aprovou Silas paciente. Os critérios de Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos a que ainda está preso. Cultiva, no entanto, a ventura de substanciar-se a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor, cuja existência atual se desdobrava sob os auspícios da mansão que nos patrocinava os estudos. Em face da simpatia que Adelino despertava, igualmente em nós, acercamo-nos dele, a fim de ofertar-lhe, de algum modo, o contingente de nossas forças, na movimentação dos passes magnéticos que passara agora a administrar em favor de alguns enfermos. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentimos prontos a participar-lhe as tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação, em toda parte, é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhamo-lo ao reduto doméstico. Esperava-o, no limiar, a genitora, que evidentemente ultrapassava os 60 de idade. Silas deu-se pressa em não lhe apresentar explicando. É nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia. Mãe e amiga e tutelar-lhe a existência. Reparando na avançada madureza do amigo, que nos tomava a atenção, meu colega indagou. Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa discrição. E enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-no penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada, alinhavam-se 3 leitos ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina, de seus 9 a 10 anos presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam placidamente. Afagando a boneca viva, o assistente informou. Esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo, há 6 anos. Designando em seguida os 2 meninos de cor, aduziu. E esses pequeninos são Mário e Raul, 2 enjeitados, que Adelino abraçou por filhos do coração. Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que de certo enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos, de propósito, em reverente expectativa. Entendemo-nos a atitude. Sila passou a falar-nos mais longamente, aclarando. Para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de estudarmos junto um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos. Agora empenhado ao labor de seu resgate. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou. Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado, que lhe foi pai solteiro, era homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante, em face à incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas e a seu talante, e em muitas ocasiões vendeu-as
com os próprios filhos recém-natos, para não lhes ouvir os choros petitórios. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos, sabia usar o tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores. A troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente, para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho, perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade. Quando Gaspar, embora solteirão, amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais se exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se enliçou, desventurado. Sabendo o genitor acamado, em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Licídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente, com a aprovação da madrasta. Tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após um incêndio, no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo, conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe dos haveres. Tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem, circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado à conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado, a semelhante suplício, que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim, Gaspar, o genitor assassinado, guardou-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações, indescritíveis tormentos,
durante 11 anos sucessivos, em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram um resgate, ingressou em nosso instituto, ao que fui informado em lamentável situação. Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso de vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos, que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Devotou-se, então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréus que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento à larga dívida em que se onerou, desavisado. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante na caridade pura, atraindo a seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo, cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento da nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa, antes da reencarnação. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se, rendeu sincero pleito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com os necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui, trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante. Modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses que, em lhe observando os exemplos novos, se sentiram moralmente desarmados para os conflitos que se propunha manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o agravante em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando os outros, desbasta dia a dia o montante de seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos. Silas confiou-se em pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou sedento de ensino. Continue, assistente. Essa lição viva ilumina-nos de esperança, como se explica estar Adelino ganhando tempo. Nosso querido sorriu e acrescentou. Nosso amigo sorriu e acrescentou. Correia, que não merecia a aventura do lar, tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira que lhe não entendeu o coração.
Avançando para a terna Marisa, que dormia, acentuou. Assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha de sua carne, a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele, para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa vantagem de Adelino. Silas pousou levemente a destra nos pequenos, que ressonavam, e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo, nossa amiga recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoide por berço, o alcoice por berço, vendo que no círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhes receberem um amparo moral, a reforma precisa. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração aos dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Dispunhamos-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo depois. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial, de que é portador. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso, por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além-túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada, por vibrações calcinantes, que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema, de mau caráter. Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. A essa altura, talvez, porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente confidou-nos a retirada. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados. Como ensinou o apóstolo, quando Hilário, interpretando minhas indagações, considerou de improviso: assistente, com uma elucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Poderemos, acaso, inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar, o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou: terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe ainda menosprezo e ódio? Martim Gaspar, respondeu por fim o interlocutor, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos de nosso amigo. Observando-lhe a transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. E onde se encontra agora? Insistiu Hilário, ansioso. Porventura será permitido vê-lo para notar-lhe as alterações?
Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidades de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário, é possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Despedimo-nos, conservando as anotações, a maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora, em companhia de Druso, o orientador da instituição. Regozijamo-nos, embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto do grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa que não lhe dispensava a presença. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviços da mansão, e por nós outros, utilizamo-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade dos trabalhos normais do Instituto, de certo, não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordávamos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso, como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava de expressão livre, mas nos infundia incoercível respeito. Foi assim que, no trajeto ligeiro, lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. 2 auxiliares, que conhecíamos de perto, esperávamos-nos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica, que nos era familiar, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador, que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Meu amigo, disse-lhe Druso, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. Levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas, destinada ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaremos-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, com favores da tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários da nossa libertação no bafejo do teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que as nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos. E conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar com Jesus, o Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todos os seus desígnios. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexplicável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-lhe o júbilo íntimo, se bem que não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Finos alguns minutos de expectação, que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vazia aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o teu pai ofendido, que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Toma-o de alegria, para ele inexplicável. Abraçou o piquerucho com esplêndido gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso: Meu filho, meu filho! Silas, entre Hilário e eu, comunicou-se emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho, que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo à mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. As observações. O capítulo emocionante e esclarecedor. Como diz o nome deste livro, ação e reação. Aprendemos os caminhos que nos levam ao erro e aos que nos levam a corrigir o erro. Que todos nós possamos ter a sensibilidade para aproveitar as oportunidades de trabalho que se apresentam. Que possamos sempre pensar no que gostaríamos fosse feito a nós quando essas oportunidades aparecem, porque certamente nós faremos o correto. Nós ampararemos todo aquele que se apresentar necessitado junto de nós. Foi uma grande alegria partilhar esse capítulo com vocês e eu aguardo os comentários para que possamos todos nos enriquecer com esses ensinamentos. Abraço a todos, até o nosso próximo capítulo.